Eu acho que a minha principal motivação para começar a estudar comportamento feminino foi o meu próprio comportamento. Eu, até 40 anos de idade, não fiz absolutamente nada que não fosse trabalhar. O que eu acho uma claríssima desproporção. A vida não tem essa proporcionalidade, a vida não é só trabalho. Acho um claríssimo desequilíbrio e eu assumo que eu era uma pessoa altamente desequilibrada até os meus 40 anos de idade. Dito isso, eu tenho muito orgulho de tudo que eu fiz e da carreira que eu construí. Talvez, se eu tivesse que começar tudo de novo, com a experiência que eu tenho hoje, ou pelo menos com o desenho de sociedade que a gente tem hoje, eu tivesse oportunidade de ser de ter sido um pouco mais equilibrada. Mas não foi isso que me aconteceu, e eu acho que a gente é a gente, as circunstâncias da gente, os momentos da gente, e eu acho que eu fiz uma sopa muito boa dos ingredientes que a vida me proporcionou. É, mas quando eu cheguei ali nos 40 anos, falei, bom, então tá, eu tô casada com esse negócio aqui e eu vou ficar casada a minha vida inteira com esse negócio aqui chamado trabalho? Hum, não sei. E começou a me dar o comichão de querer ver outras coisas. E o que me chamou a atenção para isso foram outras mulheres. Foi um processo muito interessante, inclusive. Quando eu voltei para o Brasil, eu fui correspondente um tempo lá fora, e quando eu voltei, eu era muito procurada pelo mercado financeiro para falar com o mercado. Eu cobria economia já há muitos anos, para dar palestras sobre regiões de conflito no mundo, ou como é cobrir um conflito. É, falava muito com políticos, quase todo dia. Política era uma parte forte da cobertura dos telejornais nos quais eu atuava. Mas eu comecei também a ser muito chamada para falar para grupos de mulheres. E eu falei, o que que essa mulherada vê em mim? Porque assim, eu não tinha nada associado ao tradicional universo feminino naquele momento. E eu comecei a entender que o que chamava a atenção nelas é que eu era uma mulher bastante feminina. Eu sempre fui muito pequena, muito. Não, meus gestos são mais femininos. Eu nunca tive. Fisicamente, eu não tenho nada masculino, né? Eu sou muito pequenininha, muito feminina, Delicada. delicada até. É, e elas viam isso claramente. É uma mulherzinha, mas é Gigante. muito respeitada pelos próprios pares, tem voz própria, não depende de homem, não está casada há 2 décadas com o mesmo cara que, por acaso, é executivo de TV também. Sabe, nada disso aconteceu comigo. E eu acho que isso parecia uma dualidade para elas. As mulheres que tinham chegado a cargos importantes naquele momento eram mulheres muito masculinizadas, porque, claro, como eu, vieram de uma geração em que a gente precisava se masculinizar para disputar espaço no mercado de trabalho. E eu nunca consegui fazer isso. Embora eu tenha alterado bastante a minha voz, eu já tive uma voz mais frágil, mais aguda, e eu só reparei que eu mudei a voz muitos anos depois. Hoje eu tenho uma voz mais grave, que tem padrão mais masculino, mas eu não saquei isso na época. Eu devo ter feito outras Naturalmente. mudanças, naturalmente, né? Naturalmente Inconscientemente. pressionada, Naturalmente, inconscientemente, acho que é uma palavra melhor. inconscientemente, exatamente. Eu fiz muito isso. Então, eu comecei a conversar com elas e, e prestar atenção em tudo que me faltava. Porque, obviamente, para só trabalhar, a gente abre mão de muitas outras coisas. E eu comecei a observar que os homens também eram muito desequilibrados. Os homens que só trabalhavam quase sempre estavam bastante infelizes. Tinham uma relação ruim com o álcool, com remédios controlados, com a família. Descompressores, né? E com a própria família. É difícil voltar para casa quando você está sob muita pressão ou quando você está carregando um fracasso. Nem Porque todo mundo chega num ninguém vira ambiente para uma disso. mulher que decidiu parar de trabalhar e fala, ô, sua fracassada. Sim, Mas um homem que decide parar de trabalhar fala, ô, loser, fracassadão. exatamente.
Não é fácil. É muito duro para eles também. Eu falei, nossa, a gente brigou tanto para ser isso, não quero também. E aí eu comecei a pensar em como eu ia me equilibrar, e a primeira coisa que eu pensei foi, eu preciso de mais tempo para mim. Porque trabalhando 24 horas por dia, sábado e domingo, inclusive, eu não vou ter tempo para mim, para fazer outras coisas que eu desejo fazer da minha vida. E eu comecei a ler toda a literatura que eu podia sobre mulheres, sobre o feminismo dos anos 60, dos anos 70, como a gente chegou até ali, tudo que a gente deixou para trás, todas as letrinhas pequenininhas do contrato que a gente não leu e assinou, e fazer movimentos mais propositais na direção de fazer mais matérias com e sobre mulheres, e a lugares onde eu pudesse cobrir de maneira mais sistemática a condição feminina, e o que havia no mundo de novo nesse sentido. E isso acabou gerando uma necessidade de trabalhar com essa área. Então, alguns anos depois, eu abri a Tempo de Mulher, e ela foi se diversificando ao longo dos anos. Eu não tenho uma amarra nela. Eu acho que eu cumpro aquilo que a minha dor me leva a cumprir a cada etapa desse processo, que é quase uma missão. Quando eu percebo, e eu percebi já há alguns anos, o quanto de solidão tem numa mulher que é C-level hoje, tem um grau muito alto de responsabilidades, eu falei, eu preciso botar elas juntas para elas perceberem que não é uma dor individual única, que é uma dor que pode ser compartilhada, porque ela é muito parecida em todas elas. E em outras um pouco mais novas, é isso que você quer da sua carreira? É isso que você quer em última instância da sua vida?